estamos aqui com a Tatiana Ribeiro. Tudo bom, Tati? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Prazer. Primeira vez no nosso programa. Sim. Espero que seja a primeira de muitas. Né? Naturaleza Muerta. A pronúncia é bonita, né? Naturaleza Muerta. Mário Benedetti. Isso. Mário Benedetti, um dos grandes escritores uruguaios. Autor de uma obra imensa, monumental. Poesias, romances, crônicas, ensaios, teatro. Mas teatro não, né? Não, ele fez teatro, Fez sim. teatro também? Só que a nossa pesquisa começou a partir de um romance dele, romance que é o dele. Graças por el Fuego. Graças por el Fuego. E é na verdade, a gente pegou o início, só o primeiro capítulo, o prólogo do livro, que são 15 uruguaios num restaurante em Nova York. 15 uruguaios num restaurante em Nova York. Um restaurante latino em Nova York. Latino, em Nova E York. esse livro é de 67, 68. E quando a gente pegou esse livro, que foi em 2000, a gente estava num processo, fazendo um núcleo falando sobre a América Latina e tal. Que até a gente fez uma peça América Vizinha. América Vizinha, o pessoal esteve aqui falando dessa E peça. a gente- Aliás, eu fui ver lá no armazém do 19 Que é do onde teatro. está a peça agora, né? O Naturaleza. Está lá também, no mesmo espaço. No mesmo lugar. Essas E- coisas começaram por aí, era um mergulho na a latinidade, gente, vamos a dizer gente assim. leu muita coisa e aí esse livro veio na nossa mão e era época de eleição e a gente viu o mesmo discurso desses uruguaios, isso de 60, década de 60. 65, A gente viu o mesmo discurso que a gente ouvia naquela época. Aqui, agora. São latinos falando, exaltando a cultura europeia e americana e menosprezando A tudo, sua própria cultura. E uma questão de identidade mesmo, de não essa falta, esse desconhecimento da nossa identidade. Então é uma... É muito curioso, por exemplo, o Brasil não se reconhece muito como um país latino. Não. Né? Tem uma questão tem uma da coisa- língua também que é diferente. Que já afasta. Mas não... Mas é muito mais do que isso. Sim, é muito além disso. E começou isso mesmo, a gente não reconhecer os nossos vizinhos latinos, não só o Brasil, mas até os outros países latinos também não reconhecem, tem esse menosprezo à nossa cultura, de maneira geral. E acho que é meio recíproco também, não é? O Brasil, vamos dizer, tem um certo menosprezo do Brasil com relação à cultura desses países latinos claro. e vice-versa. Sim, Né? Parece sim. que é uma coisa meio não resolvida, né? Nada resolvido. E só que o que mais pegou a gente é que era muito atual. Como assim continua dessa forma? E nessa mesa com esses uruguaios, também tinha uma questão muito machista, né? Você já chega, já senta uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. E as mulheres desse restaurante que estão nessa mesa, elas não têm voz nenhuma. Se fala alguma coisa que possa ser reflexiva, que é reflexivo, já são Escanteadas. pelos homens e são vistas como mulheres objeto mesmo. Tem essa pincelada. Tem essa pincelada também. E aí a gente decidiu fazer uma adaptação desse prólogo. Agora, tudo isso também está permeado, vamos dizer, porque você estava falando da cultura europeia, quer dizer, esse predomínio da cultura ocidental é a cultura europeia, americana, E americana. né? Norte-americana, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Que é essa cultura massiva que nos é imposta de uma certa forma. Exatamente, Né? essa imposição. O que aconteceu durante o processo, a gente começou a ler, tal, vamos fazer umas improvisações, só que durante o processo a gente sentiu necessidade, muitas coisas apareceram. Questão do feminino mesmo, questão racial, apareceu tudo isso, entre nós quatro atrizes e o diretor. E a gente resolveu fazer um texto nosso, basear no Benedetti, mas a gente construiu um texto nosso. Aquele ponto de partida. Exatamente. Então continua sendo um restaurante num lugar estrangeiro, onde não é o lugar dessas mulheres, e essa questão dessa perda de identidade ou busca de uma identidade. E essa cultura que é imposta, né? Então tem sempre, dentro desse restaurante, tem uma figura que ronda lá, que é um opressor de alguma maneira, pode ser o homem em relação à mulher, ou o império, o imperialista, exatamente. Sempre tem essa figura que ronda e que impõe algumas coisas a elas. Então elas são confinadas nesse lugar. Estão confinadas nesse lugar. Elas não podem sair ou elas não querem sair?
Aí é a questão, né? Elas... Ai, Não, poder você pode fazer o que quiser, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode buscar as nossas raízes, Mas elas não buscar a nossa, conseguem saber sair. qual é a nossa identidade, mas a influência é muito forte. É muito forte. A gente não sabe, na verdade. É. O que a gente percebeu no processo é que a gente não sabe. Não sabe. É uma questão de... Quer dizer, é uma coisa tão impregnada, às vezes, que você não percebe, né? Que Não, você não está sabe. enclausurado. Exatamente. Né? Você não se percebe enclausurado. Eu não me entendo como enclausurado. Né? Isso é tão natural, né? a gente Essa não, repressão, essa a imposição. gente não sabe a nossa história, né? É, Aqui, a gente sabe que não sabe a nossa história. Então, quer dizer, pra você, teve uma questão muito grande no grupo, dessa questão de tipo, minha questão, por exemplo, ser ou não ser negra, o que é? Porque tem uma outra pessoa no grupo que ela é mais escura que eu, um cabelo mais crespo que o meu. E aí, que medida você se reconhece? Você pode falar, eu posso falar que sou, para outra pessoa pode ser que para uma pessoa mais escura e mais crespa eu não sou, Você e não isso é. é até ofensivo. Exatamente. Mas aí foi uma busca, porque a gente não sabe, na verdade. Eu nunca parei para pensar nisso, parei para pensar, óbvio, mas nunca fui a fundo nisso. Então, tudo isso entrou muito forte. E o mais interessante, na verdade, nesse processo é que a gente começou muito com a questão da latinidade, dessa identidade. E, de repente, surgiu muito mais forte, o que as pessoas estão vendo a peça e estão falando muito, principalmente as mulheres, a questão do feminino. Do feminino. E é engraçado que a gente sabia que falaria disso, mas não sabia, e acaba ficando meio óbvio. É uma dramaturgia feita por uma mulher e interpretada por 4 mulheres. E isso sem querer... Acaba... Mas, não, e pegou muito forte. Desaguando, porque né, é uma nessa coisa questão, que está né? inquieta na gente. É. E apareceu muito. Talvez até... Até por ser uma dramaturgia aberta, vamos dizer assim, né? Quer dizer, tem um ponto de partida E partiu abriu também isso, de... Você fez um leque. Exatamente, Né? de Um muitas leque. coisas que os atores foram trazendo. Foram trazendo. O diretor... E essas questões, então, aparecem, são trazidas também. apareceu muito forte, não tinha como. E é engraçado que você pensa... Não é pensado, né? Tá na gente, veio de uma maneira muito forte. Brota. É. Aquilo, né? Sai. Né? E é curioso essa questão da latinidade, porque até na música, né? A música latina, por exemplo, aqui houve uma época que teve um movimento latino, trancon, aquelas coisas todas, mas foi um período que passou e acabou, e até a música a gente também pouco conhece da música. É nossos uma questão vizinhos. que ronda também muito, muito a peça, porque é engraçado porque você vê você fala a música latina, né, é sempre vista por muitas pessoas que não conhecem, mas é tipo, que engraçado, é cafona. É cafona, exatamente. Tem muito isso. Então, o que é tão próximo da gente, nosso vizinho, é tão parte da gente, a gente não é natural pra gente porque a gente não ouve mesmo, né? A gente só está influenciado pela música europeia, americana. Americana, principalmente. Exato, né? principalmente. Então, tudo soa estranho. É. Nada é nosso, né? O que é nosso? A gente não sabe. Tudo que é nosso a gente menospreza e fala assim, é cafona, índio, ananaíra, essas coisas assim. E o legal é copiar esses padrões. Mas também até que ponto é nossa culpa, até que ponto é nossa culpa, porque a gente não tem... Na verdade, isso não chega na gente, né? A gente tem que buscar muito para chegar. E se chega de uma maneira sempre... Diminuída. Uma coisa sempre menor. Né? Exatamente. Então, quer dizer, a peça gira em torno dessas 4 mulheres. São 3 mulheres que já estão lá há um bom tempo lá. E chega uma nova. Chega uma nova. Essa nova, ela tem... São todas da mesma nacionalidade ou não? Ou isso não importa? Não, nem se fala nisso, se mas fala, são latinas. São latinas. Também não se fala, mas são estrangeiras nesse lugar. E todas estão na mesma condição. Todas têm uma perda de identidade, ou não sabem, estão ali, vivendo, de acordo com as normas. Todas leem o mesmo livro, recitam o mesmo livro. Tá tudo imposto ali, tudo muito certo. Tudo padronizado. Tudo padronizado. Assim. Canta e a mesma elas, música. elas sabem tudo, livro. recitam até a mesma parte do livro, igual, já sei e tal. É assim. Que legal. Já estão lendo aqui. Você já terminou de ler o livro? Já. É tudo muito óbvio. E chega uma nova estrangeira. Essa nova que chega, ela tem um vício maior ainda, tem uma recordação maior, não está tudo apagado. E tem uma banda que vai tocar também nessa noite. É uma banda que não costuma ter lá. A banda chama Las Manzanas. Las Manzanas, as maçãs. E tem
E tem essa estrangeira que chega perguntando de onde você é, de onde você veio, questionando algumas coisas que elas já nem sabem mais o que é. Então isso faz com que elas retomem, com que elas recordem e questionem algumas coisas, entendeu? Tá. E aí é claro que você não vai contar o final, porque você não vai estragar mesmo tudo. A situação é essa. A situação e é no essa, conto, nesse prólogo do livro, eles estão falando muito mal, né, do Uruguai e tal, e aí recebem um telefonema falando que o Uruguai acabou. No livro, isso no livro, é isso. Do Uruguai, é isso. O Uruguai acabou. E todos começam a voltar, saudade da minha terrinha, ai, não sei o quê. Começa a lembrar tudo que se tinha, tudo que se era. Rasgar dinheiro, umas coisas assim. Isso não importa, não quero. E aí vem um cara falando que não foi muito bem assim, na verdade. Foi só uma tempestade, não acabou o Uruguai. E acaba o conto falando assim, nem para ter uma grande catástrofe a gente serve. Nossa! É bem nesse lugar. Que então pancada, é mais ou menos isso. Parece que não tem. Não é uma coisa muito brasileira isso? É? Né? É uma coisa muito brasileira. O Benedetti está falando do Uruguai, claro, que é um país até que, culturalmente comparado com o nosso, acho que até tem um nível, talvez até mais elevado que a gente. Eu não conheço o Uruguai. Mas me parece ter um nível cultural muito mais elevado que a gente, ou um pouco mais elevado que a gente. Mas o Brasil se menospreza muito. Né? A gente se menospreza. Então, e essa foi a grande... E a gente também pensa nisso, né? Não sei como está o Uruguai hoje, também não conheço o Uruguai, mas assim, pelo que a gente vê, está em um outro lugar. Mas é engraçado você ver, pensando na América Latina, você pensa, é Uruguai, nossa, legal, né? E aí você lê um texto de um uruguaio há tanto tempo e você coloca, é o mesmo cenário. É o mesmo cenário. É o mesmo cenário hoje, 2016. É muito estranho. Bacana. A gente tem algumas fotos, aí nós estamos falando de natureza muerta. Essa é a Tatiana Ribeiro que está aqui com a gente. Então você coordenou a dramaturgia, como é que foi? Você fez a amarração final? Na verdade... A dramaturgia foi surgindo e você... As propostas foram trazidas pelos atores, tipo cenas, muitas coisas. E viu o que as pessoas queriam falar. Tá. E aí construiu uma dramaturgia. Construiu a dramaturgia, a partir desses do que foi levantado, deles, né? Tá. Vamos ver umas fotos. Olha que foto linda. É a Juliana? É a Gil. É a Juliana que está lá. Aliás, vamos falar o nome do elenco, né? Porque senão elas vão ficar bravas com a gente. A Gabi Costa, a Juliana Sanches, que a gente está vendo nessa foto, a Maria Carolina Dressler e a Tatiana Ribeiro. Você está no elenco também? Sim. Oh, yes! Eu sou uma das estrangeiras. Você é uma das estrangeiras? Sim. Eu entrei como atriz, né? Aí acabou que eu escrevi a dramaturgia. Escreveu a dramaturgia. Quer dizer, foi o processo assim, você estava lá como atriz e aí acabou assumindo a dramaturgia. Linda foto. Olha só, Juliana, outra vez aí. Estou vendo ali que o público sempre muito próximo, né? E até mais próximo do que isso, porque são 18 pessoas que sentam na mesa com a gente. Nessa mesa. Nessa mesa desse que, restaurante. Na verdade, ela não tem, é só umas coisas... Tá. E parte fica numa arquibancada e os dois lados têm arquibancada atrás. Tá. Mas parte senta na mesa. Muito próximos, então. Muito próximos, sim. Ó, tão tá vendo? próximos Tá que a ali. atriz está sentada ao lado do espectador. Mais próximo que isso. Quer dizer, o público participa como se estivesse também nesse restaurante. Tá? Eu também estou aqui, estou vendo, rolando essa discussão, esses fatos estão acontecendo. O que mais? A Juliana e é você. É você ali. Sim. Vocês estão fazendo sábados, domingos e segundas. Pegou essa coisa do espetáculo horas. Segunda, né? Pegou. Segunda-feira é bom, né? Você tem que dar... Na verdade, a gente fecha uns grupos e tal, né? Mais fácil. Mas tem muita gente que está em cartaz assistindo e assiste na segunda-feira, exatamente. É bem legal. As 4 mulheres aí. Elas têm profissões definidas, coisas definidas, ou isso não interessa na peça? Não, na verdade, até é falado, tem mais ou menos o que elas são e por que talvez elas foram para aí. Por que elas estão aí nesse lugar? Isso Isso é colocado mais ou menos colocado. na peça. Tá. É pincelado, mas tem um momento que elas vão também falar. Elas por elas, né? Declara. Falar o que é. Isso, exatamente. Declara. Bom, aí quer dizer, esse é o contexto geral da coisa. Encaminha para uma solução, encaminha para
para uma encruzilhada, encaminha para onde? Não precisa dizer quem é o culpado na história. Não precisa dizer que é o mordomo culpado, mas para onde caminha? Que tem... Eu fico pensando que seria legal dar por onde caminha, né? Um desfecho um pouco mais otimista, talvez. Mais otimista do que o do Benedetti. Mais otimista do que o do Benedetti, mais otimista do que talvez o que eu pense. Mas não sei se acontece dessa forma. Porque é muito difícil o caminho, não é? Elas refletem, elas se desnudam, elas entendem durante a peça. Elas vomitam que elas... Elas tomam consciência da Exatamente. situação. Mas o que fazer a partir daí... Exatamente. Já é muito difícil, né? Porque a gente se vê o tempo todo assim, tendo consciência de uma coisa, racionalmente sabendo o que é, e de repente padecendo porque o corpo sente de outra forma, porque você aprendeu dessa forma, e para tirar isso de você é muito difícil. Não é nada simples. Você vê em todas as questões. Há toda uma estrutura em torno disso. Quer dizer, a gente teve um debate na quarta-feira, teve a peça e depois teve um debate com um sociólogo e uma feminista. E depois a gente debateu com a plateia. E várias questões lá foram levantadas. E até, pra gente, muito bom, para cada uma das atrizes, o que é o que não é. E é engraçado que você entende muito bem. Só que no dia seguinte você está repetindo tudo que foi falado como se não fosse o caminho, entendeu? Então, para mim, acho muito difícil conseguir escrever algo que termine sulsa, assim. Então tá. Mas, de qualquer forma, quer dizer, você manifesta um desejo, pelo menos. Desejo de que as coisas sejam melhores. Porque isso sim. Só que é um processo, o que eu vejo cada vez mais, que o processo é muito lento. Muito lento. Muito árduo e muito de resistência mesmo. Você tem que resistir muito, de não se deixar esquecer. Ficar sempre o tempo inteiro, porque é mais fácil você esquecer, na verdade. Porque mais isso, fácil, mais cômodo. Mais cômodo, você está cansado da vida, de várias coisas. Aí eu, por exemplo, hoje eu estava super cansada de coisas pessoais da minha vida. Aí vem meu amigo e manda por WhatsApp matéria sobre política, que fala assim, eu não tenho para onde fugir. Você não tem para onde fugir, entendeu? Você não tem para onde fugir. Então você tem que resistir muito. Tem que resistir muito. Legal, Naturaleza Muerta. Então é sábado, domingo e segunda às 20 horas. Sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. A entrada é franca. As pessoas têm que reservar antes, é bom pode reservar antes. Sim, por e-mail. Tem até um telefone aqui. Tomara que tenha. Tomara que tenha. Vamos ver, eu vi aqui qualquer coisa, reservas do seu. Você viu? Que ótimo. Olha só. Aqui, tá, que legal. É fácil, reserva.naturaleza@gmail.com. Olha como escreve naturaleza, reserva.naturaleza@gmail.com. Manda um e-mailzinho. Manda e-mail, reserva, aí chega meia hora antes. Meia antes. Vila Maria Zélia, que só ir lá já é um programa. É uma delícia. Todo mundo que nunca foi e está indo é impressionante. Eles vão e falam assim, fiquei passando pelo espaço, pelo lugar, pela vila. Nossa, é muito lindo. Gostoso mesmo. Eu quando vou lá, as várias vezes que eu já fui, eu sempre vou mais cedo, já estou indo para poder dar uma circulada. Tem um café lá, você toma um café, já vai ouvindo uma música latina. Não parece que a gente está em São Paulo ali. É muito isso mesmo. A Vila Maria Zélia é uma vila de operários, foi construída originalmente para ser residência dos operários. Fica na Rua Mário Costa 13, é no fim da Rua Catumbi, entre as ruas Cachoeira e Rua dos Prazeres. Vale o passeio, realmente. E vale, claro, assistir o Naturaleza Muerta. Tatiana, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E um abraço, um beijo para todas as meninas e os garotos também. Sim, os garotos do grupo. Tudo de bom? Caiu o seu microfone, mas já caiu. Acabou o programa, já acabou. Então então tá não bom. tem importância. Então tá bom.